Utilidade pública. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2 e vocês já devem perceber aí que minha voz está bem melhor, né? Pois é, comprei um microfone novo e vocês agora estão ouvindo o que é mais próximo da minha voz real e ele inclusive tem filtro de pipoco, né? O pop filter. Vocês não vão ouvir mais aquele ventinho que sai da boca, principalmente quando você fala de sílabas P, B e coisa do gênero, né? Mas enfim, o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. A primeira é do Julieto II, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, tenho 31 anos atualmente, estou solteiro há 1 ano e meio e segue o meu relato. Meu primeiro relacionamento foi aos 16, 17 anos, com uma mulher de 23. Larguei os estudos, fui morar com ela e o namoro durou cerca de 6 meses, terminando após uma traição minha. Depois concluí o ensino médio. Entrei na faculdade por volta dos 20 anos e iniciei um relacionamento que durou 8 anos, sendo 3 morando juntos. Foi o vínculo mais profundo que eu tive. Terminei de forma relativamente amigável, sob o discurso clássico de preciso me encontrar, não é um adeus. Deixei que ela fosse, sem insistir. 6 meses após esse término, aos 28, iniciei outro namoro. Esse foi extremamente desgastante. Nesse período engordei novamente, pois sempre flertei com a obesidade, chegando a cerca de 120 quilos. Fiquei pré-diabético e pré-hipertenso, emocionalmente exausto e financeiramente desorganizado. Houve agressões físicas durante discussões e episódios de instabilidade comportamental por parte dela. Posso facilmente citar aqui oportunidades que, em meio a brigas, ela desceu os vidros do carro e gritou para policiais na rua que eu era um bêbado vagabundo dirigindo um carro. E isso tudo em meio a tapas, mordidas e unhadas que me assolavam. Sim, eu sei o que você está pensando agora. O relacionamento terminou após 1 ano e meio. Hoje, 1 ano e meio depois desse fim, estou na melhor fase da minha vida. Perdi 40 quilos novamente, treino há mais de 1 ano, pratico Muay Thai, corro com meu cachorro, tenho renda mensal de 15 mil, estou planejando uma Eurotrip por 6 países e me sinto fisicamente e mentalmente forte. No último domingo, em um churrasco entre amigos, percebi que todos estavam acompanhados, muitos com filhos. Fui o único solteiro. As brincadeiras surgiram e eu entrei no jogo, mas depois, sozinho, me senti reflexivo. Apesar de estar bem, ser o único vivendo solo em um ambiente predominantemente familiar me afetou. Fiquei pensando o porquê isso incomoda e como um homem de mais de 30 anos pode se blindar dessas comparações quando seu círculo já está majoritariamente comprometido. E ao Julieto II, muito obrigado pela doação e pelo relato. Vamos então ao segundo relato. É do Red King, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Venho trazer um relato sincero sobre uma fase complexa da minha vida. Fui adepto da Red por muito tempo e acreditava estar emocionalmente preparado para lidar com relacionamentos. Lê do engano do homem esse daí. Nunca havia namorado. Em 2023, iniciei meu primeiro relacionamento, mas como uma experiência do novo, consciente dos riscos e das possíveis armadilhas emocionais. Conheci minha namorada ainda virgem e muito restrita ao ambiente familiar. A família dela é conturbada com dificuldades financeiras e conflitos internos. Um dos irmãos enfrenta depressão e a convivência dentro de casa sempre foi marcada por tensões. Com minha chegada, elas passaram a conhecer novas experiências, sair mais, viajar, ter acesso a conforto, lazer e novas perspectivas de vida. Por ela ser uma das irmãs mais novas, desenvolveu um apego intenso e isso repercutiu na família. Os pais chegaram a afirmar que se eu me envolvesse seria para casar. Desde então, uma pressão silenciosa passou a existir. Apesar disso, hoje não me sinto seguro nem emocionalmente pronto para assumir um casamento, principalmente por perceber o peso das influências familiares no comportamento dela. Nunca deixei faltar apoio material ou emocional. Em momentos de crise financeira, traições e perdas pessoais, ela foi um verdadeiro alicerce para mim. Já vivi extremos, faturamentos milionários mensais,
seguidos de quedas abruptas, até conseguir me reerguer e voltar a ganhar 6 dígitos por mês. Essas oscilações moldaram minha visão sobre dependência emocional e estabilidade. Outro ponto decisivo foi a sexualidade. Antes desse relacionamento, eu era virgem e adepto do celibato. Após a primeira experiência, percebi o quanto o desejo pode criar vínculos intensos e até certa dependência emocional. Durante a gravidez e o pós-parto, essa dinâmica mudou drasticamente. Houve momentos em que ela, por medo de me perder, chegou a quebrar o próprio resguardo. Isso me fez refletir sobre como a libido pode influenciar decisões e conflitos. Apesar de teoricamente ter uma visão mais aberta sobre relacionamentos, percebo que na prática não consigo viver algo como a poligamia. Com o tempo, notei mudanças no comportamento dela, influenciadas pelas redes sociais, pelo ambiente familiar e pelas novas vivências. A chegada do nosso filho intensificou ainda mais meus conflitos internos. Não é que o sentimento tenha acabado, mas a conexão mudou. Continua forte, porém diferente. Hoje sinto a necessidade de retomar hábitos que abandonei, como academia, meditação e vida espiritual. Dentro da fé católica, tenho refletido sobre responsabilidade, vocação e propósito. Não vejo sentido em propor casamento enquanto não estiver emocionalmente inteiro. Preciso reencontrar meu equilíbrio mental, espiritual e racional antes de tomar decisões definitivas. Essa é uma trajetória de 3 anos marcada por aprendizado, apego, conquistas e dúvidas. Talvez o maior desafio não seja entender o outro, mas compreender a si mesmo. E o Red King e também aqui o... Como é que é o nome dele, cara? Julieto II. Muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. E vocês também podem ajudar o conteúdo deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações e compartilhando o vídeo, é claro, somente com homens da bolha. Homens que já estão prontos para entender esse conteúdo, que já tiveram uma vivência parecida, né? Então vamos lá a esse assunto, cara. Hoje eu tô um pouco mais sério, vocês não vão ver tantas brincadeiras aqui nesse vídeo e tal, por questões pessoais também. Mas enfim, vocês podem também perceber que esse assunto de vídeo é muito parecido com o assunto anterior, né, do vídeo anterior, que é basicamente relacionamentos e problemas que acontecem neles e os caras, eles relatando questões que os incomodaram ou até mesmo eventos traumáticos dentro de relacionamentos afetivos. Eu até poderia juntar os 4 relatos em um vídeo só ou até numa live, como eu já fiz, mas vamos tentar tratar de coisas diferentes aqui, justamente porque em um vídeo eu quis falar sobre uma coisa, nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa diferente, inclusive de uma forma mais séria. Como é que o homem moderno, que conhece, que ele é consciente das questões femininas, das questões políticas, das questões sociais, culturais, até mesmo das questões masculinas também, sobre o que o homem quer ou deseja dentro de um relacionamento, como ele deve lidar com a necessidade humana padrão de querer se relacionar, de querer criar laços significativos e duradouros com pessoas, principalmente com mulheres, a nível de relacionamento sexual afetivo, né? Namoro, casamento, até paternidade e tal. Porque a nossa comunidade ela muito fala a respeito das questões práticas, pragmáticas, e nesse escopo só existem problemas se você parar para pensar. É muito, muito difícil, e é por isso que a comunidade ela é bem blindada a esse tipo de críticas, alguém dizer quais são as vantagens práticas, lógicas, racionais, pragmáticas para um homem entrar num relacionamento hoje em dia, né? Existem várias vantagens, claro, vantagens sexuais, vantagens emocionais e tal, mas fora isso, é muito difícil ter uma vantagem assim que você diga, cara, isso aqui é o melhor dos mundos. Nesse sentido, o casamento é o melhor dos mundos, ou o relacionamento duradouro, mais significativo, namoro e etc. É muito melhor do que estar solteiro, é muito melhor do que estar no casual, é muito melhor do que GPs ou coisa do gênero, né? E é justamente aí que os críticos se enrolam, né? É justamente aí que eles têm que entrar no mundo volúvel e subjetivo das emoções. Como, por exemplo, o caso dos caras da Black, como muitos criadores de conteúdo da Black gostam de criticar o meu conteúdo ou conteúdos de canais parceiros, e falam, mas aí tem a questão do incentivo biológico, da reprodução, e você sempre vai querer alguém do seu lado. O gene egoísta, ele quer reproduzir, ele quer ir para frente. Todos os seus ancestrais se reproduziram, você é filho de homens que tiveram acesso às mulheres, ou muitos deles tiveram acesso e tal, então toda essa informação genética está dentro de você e tudo mais. Beleza, isso pode parecer objetivo porque é realmente uma coisa que todo mundo tem. Mas na verdade,
É tudo pautado em emoção e subjetividade, se você parar pra pensar. Então é um mascaramento, né? No fim das contas, o que eles estão querendo dizer de verdade? É que você tem um desejo puro e simples, tá? Um desejo egoísta, uma vontade sexual, uma vontade afetiva que você quer sanar. Todas as outras narrativas sobre evolução, sobre ancestralidade, sobre gene, DNA, tanto faz, libido, tudo isso é narrativa de suporte. Tudo isso é desnecessário se você simplesmente admitir que é uma vontade que você tem, é um desejo que você tem e dane-se, né? Por outro lado, se você for pro lado mais norme dos críticos, você vai ver eles falando sobre religião, sobre que o homem foi feito para isso. Eles talvez até falem, sim, das vontades e desejos de uma maneira mais honesta e mais subjetiva, justamente porque o norme ele costuma ser mais ligado nas próprias emoções, né? Ele tende a ser mais emotivo. Mas o entendimento dele sobre subjetividade vai até a página 2 porque ele nunca consegue entender homens que não querem isso. Mas no fim, aqui dentro da comunidade, nós já desvendamos o porquê o homem ele busca relacionamentos. 99% dos casos é porque ele quer dar vazão a um desejo interno dele. Não importa se isso é instinto, não importa se isso é cultural, não importa de onde vem isso exatamente. No fim das contas, é uma tentativa de satisfazer as próprias vontades. O motivo pelo qual essa vontade vem, isso aí é subjetivo, né? Isso aí, pessoas podem ter mais uma questão religiosa, ou uma questão vocacional, ou uma questão puramente emocional mesmo, ou talvez uma questão mais física, mais libidinal, mais sexual mesmo, do tipo, pô, o cara ele tem uma necessidade sexual e ele não quer correr os riscos de ficar nos relacionamentos casuais, enfim, né? Existem várias lógicas para várias pessoas, mas se a gente for botar tudo num liquidificador e tirar o sumo dali é eu quero satisfazer as minhas demandas internas. Depois que o homem admite isso, é que ele vai surgir com um dilema. O dilema, isso claro, se ele está dentro da comunidade, né? Estou falando de homens de dentro da comunidade. O dilema dele é como mitigar os danos. Como é que eu posso fazer isso da maneira mais funcional possível? E aí acontece muito dos caras ficarem num processo de, como diria o Epifania, o beta pensante, ou como diria o Ricardo Tomé do canal Projeto Conselho, o macho teórico. Que é o cara que vive de teoria, né? Ele fica remoendo e remoendo as questões dentro da internet e não leva nada para a prática. E essa é uma crítica também que se faz aos conteúdos masculinos. Mas é aí que eu digo, como é que nós vamos pegar a mãozinha dos ouvintes e levá-los para a prática, entendeu? O máximo que a gente pode dizer é falar para eles saírem de casa e irem praticar. Só que isso meio que fica implícito, isso é óbvio, entendeu? Ninguém é poupado da vida, todo mundo tem que viver. E esse conteúdo, ele nasce da teoria, de uma teoria necessária justamente para aperfeiçoar a prática. Porque se você parar para pensar, a prática ela é inevitável, é impossível não se praticar, não viver a vida prática. Então, quando se lida com mulheres, claro, você pode evitá-las a nível sexual afetivo como eu faço. Mas simplesmente não existe um mundo no qual o homem pode evitar de ter contato com mulheres, né? E é por isso que existe o protocolo Deixe-as em Paz, que eu friso tanto aqui no canal. Mas isso aí é para homens pós-celibato, quando na verdade a maioria dos homens que estão aqui no canal, como a maioria do Brasil, isso é uma questão de amostragem, a maioria dos caras querem se relacionar, querem ter alguém, em alguns casos querem até casar e namorar mesmo, entendeu? Isso, claro, eu tô tirando dessas promoções de vídeo e também das promoções de vídeo que eu recebo. Já foram 4 só do vídeo anterior até esse vídeo aqui, falando só sobre relacionamentos pregressos e problemas e questões assim sobre a vida afetiva sexual do homem e tal. Beleza. Só para explicar para vocês, né? E aí os homens dentro da comunidade, eles são bombardeados por informações ruins o tempo todo. Não só dentro dessa comunidade, você não precisa estar dentro da comunidade para saber que, pô, tá complicado. A vida a dois está complicada, a monogamia está complicada, até mesmo a poligamia ou a monogamia em série, os relacionamentos casuais, eles têm problemas hoje que eles estão acumulando e que não existiam até uma década, 2 décadas atrás. Então, no fim das contas, o homem ele é confrontado com os benefícios que ele pode retirar de um relacionamento. Esses vão ser as demandas emocionais, fisiológicas dele ali e os problemas que podem advir disso. É uma questão assim de custo-benefício básica. Muitos, como eu, acreditam que o custo-benefício não vale a pena, por isso que eu me retirei dessa vida. A questão é que, para certas pessoas, o benefício ele pode valer mais. Existem homens que valorizam muito mais sexo, fidelidade, intimidade, monogamia,
Enfim, tudo isso que o relacionamento oferece muito mais do que eu, e eu consigo admitir isso. O problema é que o norme, geralmente, que ele hipervaloriza esses benefícios, ele não consegue admitir que existem homens que não valorizam esses benefícios tanto quanto ele. É por isso que vão vir o que o nosso nobre Julieto II falou aqui, né? É por isso que familiares vão te questionar por que você está solteiro depois de uma certa idade, né? Por que você não corre tanto atrás de mulher quanto os homens comuns da sociedade, os outros normes o fazem. Sabe, é muito difícil você explicar isso pro norme, e o Julieto II até se pergunta como lidar com isso. E assim, dentro da narrativa que eu já criei aqui no canal há alguns vídeos atrás, desde alguns vídeos atrás, a narrativa da guerra entre normes, psicos e esquisos, você tem que admitir e abraçar o seu lado esquizoide, porque ninguém mais vai fazer isso por você, ninguém vai passar a mão pela sua cabeça e dizer, eu te entendo, eu sei como você é, eu sei que você é diferente, eu sei que o seu sistema de valores é diferente, que as coisas que você deseja num relacionamento é diferente das coisas do que eu desejo. Então, meio que só sobra você para lidar com você mesmo, sabe? Então você tem que admitir que você é simplesmente diferente, porque ninguém vai fazer isso por você. Daí, obviamente, entra questões como Mask Appeal, né, que a gente desenvolve aqui no canal, que não é nada além de uma teorização da vida social. A gente trata a vida social e o uso de máscaras sociais, que é assim, o que todo mundo faz naturalmente, só que de uma forma mais teórica, mais científica. Daí existem certas práticas que podem ajudar a mitigar danos, como, por exemplo, você usar aquelas famosas conversas para boi dormir, né? Engraçado é que essa expressão se encaixa muito bem aqui, porque o norme, né, ele age como gado, ele tem um efeito manada, ele tem uma mentalidade coletivista, eles são presas de psicopata que estão no controle da mídia, e esses psicopatas eles ficam forçando um estilo de vida consumista, um estilo de vida hedonista, misturado com, veja só, isso principalmente no Brasil, né? Misturado com um estilo de vida monogâmico. Então, o que é que você vai ver as músicas brasileiras, consideradas românticas hoje em dia, falando? Falando sobre traição e promiscuidade, porém, de um ponto de vista romântico. Então, olha como a cultura brasileira é bizarra. É bizarra. As músicas românticas modernas, na verdade já de um tempo, tá? Até a década de 70, 80, 90 eu já ouvi algumas músicas assim. Parece que o contexto mais comum dessas músicas é: eu transei com um monte de gente, mas a transa com você é melhor. Eu te traí, mas na verdade eu nunca te esqueci. Então, pro norme, isso é romance, tá? Pro norme, isso é romance. É só você ver o que eles assistem, que é o material feito para goins, né? É só vocês saberem também quem está no controle de Hollywood, né? Então os romances hollywoodianos, que são os mais consumidos por todo mundo, né? É difícil você encontrar um outro centro de produção de filmes. Existem algumas produtoras e alguns estúdios europeus, mas todos eles têm que pagar um pedágio, né? Todos eles têm que estar sob a cartilha do neoglobalismo que a gente já conhece muito bem. Então você vai ver os romances, não só os de agora, já tem bastante tempo também. Todos eles envolvem dramas emocionais, novelescos, né? Tipo, a infidelidade, ela é extremamente comum, ela é tratada assim como, sei lá, uma vontade de comer doce. As pessoas nesses filmes, elas têm vontade de trair tanto quanto se tem vontade de comer doce, talvez até mais, tá? Talvez até mais, porque depois que você retira o açúcar da sua vida, você percebe que a vontade de comer doce, ela nem vem, cara, ela some simplesmente. E aí a narrativa é, mas veja, isso é comum, então as obras dramáticas, elas tratam de problemas comuns das pessoas e blá blá blá. Não, cara, não. Quem tem uma capacidade analítica um pouco acima da média sabe muito bem que as mídias, elas têm uma capacidade muito maior de moldar a cultura do que representar a cultura. Então a narrativa é, veja, mas isso está sendo representado na mídia porque isso é um problema humano. Então a dramaturgia, ela funciona assim, ela se comunica com... Essa é a galera mais cinéfila, mais tirada intelectual, mas no fim das contas é enorme, né? Vai dizer justamente isso. Não, porque a dramaturgia, na verdade, tem o objetivo de se comunicar com as inseguranças humanas e com os defeitos humanos para fazer você pensar isso e aquilo. Mentira, cara, mentira. Isso aí é narrativa subversiva. Isso já foi desvendado há muito tempo atrás, e quando você lê principalmente obras dos chefes de Estado do século XX, tá, que foram os que mais usaram propaganda e mídia de forma ostensiva
para manipular, dominar a sua população, principalmente em épocas de guerra, né, Primeira e Segunda Guerra, que foram eventos mundiais, você vai ver que todos eles sabem que a mídia é uma ferramenta de manipulação, é uma ferramenta de controle social. Não há nada de inocente na mídia, nunca há nada de inocente num filme, porque ele está tentando se comunicar com algo interno seu. Não, aquilo ali na verdade está tentando te induzir a alguma coisa. Está tentando te convencer de alguma coisa. O esquizo ele consegue detectar isso muito bem porque ele tem uma capacidade analítica e de identificação de propaganda muito forte. Então, o esquizo, eu sempre tive isso desde moleque. Eu sempre fui muito capaz de ler as intenções das pessoas. Ao longo da minha infância e adolescência e tal, tentaram retirar isso de mim através do convencimento de que eu estava pensando demais, que eu era paranoico e que eu via o lado ruim das pessoas, que eu era de alguma forma pessimista, negativo até mesmo, né? E de certa forma, eu não usava muito bem a Mask Pill, né? Como um bom esquizo, o esquizo ele não tem uma capacidade social tão boa, ele não é muito sociável, ele também tem uma bateria social muito baixa, como explicou muito bem o último vídeo do canal Lion76, chamado O Patético Mundo dos Normes. Um vídeo excelente, inclusive, que eu vou deixar aqui no comentário fixado para vocês assistirem logo depois. Ele me cita várias vezes e ele está completamente certo naquele vídeo. Ele faz até uma expansão daquilo que eu já explico a respeito da relação entre normes e esquizos. O norme, ele é cheio de coupes. O norme, ele é tão cheio de coupes, no sentido, assim, da narrativa coerente que ele cria para justificar as próprias emoções, justamente pelo fato de que o norme ele não pensa primeiro, ele sente e depois ele vai pensar. O esquizo costuma pensar primeiro e depois da conclusão que ele tem, ele vai deliberar ali as suas emoções, entendeu? Então, o norme, ele muitas das vezes não consegue nem desvendar as próprias intenções que estão por trás dele. Nem ele sabe o que faz, nem ele sabe o porquê faz. Ele só sente a vontade e ele corre atrás, entendeu? Ele não delibera, ele não reflete a respeito disso. É aí que o psicopata ganha do norme. Porque o norme parece que foi feito perfeitamente para ser presa de psico, cara. Ele já tem um comportamento de presa mesmo, como foi dito, né? Se você não controla suas próprias emoções, alguém vai. E o norme não controla as próprias emoções. E aí é que o psico preda ele. O esquizo, ele consegue detectar as intenções por trás. E é justamente aí que o esquizo vence do psico. Só que essa parte do vencer o psico pode ser muito facilmente sobreestimada. Não é vencer um psico do tipo, pô, você vai levar ele pra cadeia porque você vai desvendar ali alguma intenção nefasta dele, ou você vai destruir o império, né, que ele construiu através de manipulações e subversão e controle das massas e tal. Não. O psico, ele vence o esquizo não sendo uma vítima, em primeiro lugar, e em segundo lugar é detectando os planos e as intenções do psico. Só que aí é que tá a questão. O esquizo ele já é um estranho, ele não tem pra quem falar, entendeu? Ele não consegue ir até os normes e convencer os normes de que eles estão sendo manipulados, porque a natureza do norme é ser manipulada. Isso é muito explicado naquele livro do George Orwell, como é que é a Revolução dos Bichos, que também é uma forma de... é tipo um Matrix, um filme Matrix, só que para crianças, porque tem toda aquela metalinguagem de bicho e etc. É tipo Alice no País das Maravilhas. Se você lê enquanto criança, você tem uma visão bem vaga das coisas, uma visão bem lúdica, bem inocente, mas depois que você lê quando adulto, aí o negócio fica completamente diferente, você consegue identificar ali a moral da história e várias lições que só um adulto poderia retirar, né? Revolução dos Bichos, eu recomendo muito essa leitura. George Orwell é um dos meus escritores preferidos e o meu livro preferido é dele, 1984, né? E aí na Revolução dos Bichos, eu não lembro qual é o animal que ele começa a detectar que na fazenda os seres humanos eles não são amigos dos bichos porque dão comida, dão água e abrigo. Na verdade eles estão matando os bichos e retirando o leite, os ovos, etc. E tem um outro bicho lá que tenta defender os humanos, eu acho que é o porco, né? E aí eu não lembro qual é o bicho que é, entre aspas, o protagonista ali, que ele detecta o problema e ele começa a ver que o porco, ele era o que mais recebia comida por conta da lavagem e tal. E ele achava que era uma maravilha, então a relação ali do porco com os humanos, é
esse livro é muito bom, cara. Leiam depois. Então, só para contextualizar, eu falo nessa ótica entre psicos, esquizos e normes porque é a forma com a qual eu enxergo a sociedade hoje, para mim faz total sentido, né? Na verdade, se você parar para observar, dentro do filme Matrix, dentro da Red Pill, essa é a lógica que existe. Os normes são os matrixianos, o esquizo seria o Neo e toda a galera da Nabucodonosor, da cidade de Zion, e os psicos seriam ali, não coincidentemente, as máquinas. Principalmente o agente Smith, que ele é robótico mesmo, né? Ele não demonstra nem emoção e nem moral. Você percebe muito bem que ali é um psico. Então você percebe que toda essa ótica de psicos versus normes versus esquizos, ela está dentro do filme que foi pai da comunidade, como basicamente explica toda a interação social que essa narrativa, essa comunidade, essa ótica, né, tem em relação ao resto do mundo. E eu me diagnostiquei como alguém que tem uma personalidade mais esquizoide. Eu não diria que eu tenho um transtorno necessariamente, porque eu não vejo como isso me prejudica. Talvez eu não tenha certa facilidade, por exemplo, de ser tão sociável ou de fazer um network que até mesmo aqui na Austrália poderia ter me dado várias vantagens. Então, pelos meus estudos, eu não diria que eu tenho um transtorno de personalidade esquizoide, eu só não tenho as vantagens que uma pessoa mais sociável tende a ter. Mas eu consigo não ser um estranho social, eu consigo socializar com as pessoas, ter uma vida social funcional. E geralmente quem tem transtorno de personalidade esquizoide vai ter uma dificuldade extrema de olhar nos olhos das pessoas, vai estar sempre cabisbaixo, sabe, com os ombros curvados para o chão. Eu não tenho isso. Gagueira também é muito comum, como vocês podem perceber, eu não tenho gagueira. Uma dificuldade, né, de se comunicar mesmo, de dicção, né? Como vocês também podem ver, eu não tenho isso. O transtorno de personalidade esquizoide é um, como o nome sugere, um conjunto de problemas que faz a pessoa não conseguir funcionar socialmente, tá? Isso é um espectro, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Então, para quem tem uma personalidade mais esquizoide, eu recomendo, obviamente, que vocês façam estudos a respeito disso, só resta abraçar isso, entendeu? E assim você começa a ter uma perspectiva muito mais funcional a respeito de si mesmo e do seu lugar no mundo, como sugeria o próprio Olavo de Carvalho na teoria das camadas da personalidade. Eu acho que a 10ª ou 11ª, não, 11ª é o eu histórico. É a 9ª ou a 10ª camada onde você começa a buscar conhecimento a respeito de si mesmo e o seu lugar no mundo. E aí, o esquizo, como também disse o Lion76 nesse vídeo fenomenal, gostei muito do vídeo dele, ele nasce num mundo de 90% normes, 85%, 90% normes, e obviamente, né, enquanto se é adolescente, um jovem ali, se é muito influenciável, porque assim é a natureza humana, nós aprendemos muito mais com o meio do que com os nossos instintos, inclusive o meio ele existe, né, o meio social ele existe para travar os nossos instintos até certo ponto. A vida social ela depende de um controle dos instintos das massas. E aí o jovem esquizo, ninguém liga para ele, sabe? Ninguém chega assim e detecta isso nele, diagnostica ele com alguma coisa assim e tenta acalentar ele ou dar a ele oportunidades que são mais alinhadas com a situação da personalidade dele, a forma dele de pensar, de ver o mundo, de agir. Não existe isso, tá? Não existe políticas públicas, ativismos ou conscientização a respeito da personalidade do esquizo. E nem acho que deveria ter necessariamente, tá? Imagine gasto de dinheiro público com isso. Mas existem canais, como o meu, por exemplo, que falam a respeito disso, e você só cai aqui se você procurar. Então, como é mostrado também naquele vídeo que eu recomendei do Philosophers War, a jornada do herói esquizo. Depois que o cara ele abraça isso, ele começa a buscar mais conhecimento a respeito disso e buscar pessoas comuns a respeito disso. Isso vai explicar os chans, por exemplo, isso vai explicar os fóruns de internet, isso vai explicar até a comunidade masculina aqui no YouTube e em outras plataformas. Esse vídeo do Philosophers War, a jornada do herói esquizo, vou deixar também novamente fixado no comentário aí. Ele é baseado num vídeo gringo, que eu também vou deixar no comentário fixado, só para referência se vocês manjarem de inglês. E aí, isso tudo é para responder a pergunta aqui do querido Julieto II. Pô, como é que eu vou lidar com as pessoas que ficam enchendo meu saco a respeito de relacionamento e o homem estar sozinho depois dos 30 e blá blá blá? Irmão, é sua cruz, entendeu? Tu nasceu mais esquizo, assim, provavelmente, eu não tô diagnosticando você, tá? Mas se você, por exemplo, é um cara que vê que os problemas dos relacionamentos não valem a pena,
que você prefere ficar sozinho, ou até mesmo você teve um evento na sua vida que não vou dizer necessariamente traumático, mas foi simplesmente uma coisa que você percebeu assim, cara, nunca mais, entendeu? Nunca mais eu quero passar por isso, não vou nem dar a chance. Se você tem essa mentalidade, a sua cruz é em todo evento social, assim, principalmente no Brasil, principalmente entre familiares, alguém fica perguntando, e aí, as namoradinhas, e as mulheres, não sei o quê, e casamento, e relacionamento, e filhos e tal. Tá na hora de ser pai, hein, blá, 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 blá. Ficar solteiro depois dos 30 é coisa de responsável, é coisa de menino e tal. Enfim, cara, isso aí você tem que aprender a lidar. E eu, sinceramente, nem acho um grande problema esse daí, sabe? Você pode desconversar, usar aquelas conversas pra boi dormir, como eu falei, né? Que, sinceramente, são frases prontas. São frases prontas que você vai ver muito em filme. A cabeça do Norme, ela é muito cinematográfica até mesmo. Quando eu digo cinematográfica, eu digo literal. Eles aceitam o que é dito em filmes. Então, um excelente termômetro para o esquizo usar como mask pill é justamente o que está nos filmes. O Norme, ele adora tratar como normal o que ele vê em filme. É assim que os psicopatas predam eles. Então eles começam a botar aquilo ali em filme, e dobram, manipulam o conceito de normalidade na cabeça dos normes. Então o que é que se diz em filmes do tipo, eu estou à espera da pessoa certa, eu estou num momento difícil da minha vida agora, estou me recuperando do último relacionamento e tal. Esse tipo de coisa, entendeu? Vai usando essas merdas assim porque o Norme aceita esse tipo de coisa. E o bom também é que o Norme, ele desencana até que fácil. O psicopata, ele não desencana tão fácil. O psicopata, ele tende a ser um pouco mais incisivo ali, um pouco mais insistente. Inclusive você vai ver aqueles comportamentos de bullying, né? É muito comum que na adolescência, na juventude ali, o esquizo, ele sofra bullying do psicopata. E o psicopata, ele tende a ser incisivo, chato, fica perguntando, fica enchendo o saco, entendeu? O Norme não, o Norme desencana fácil, ele só vai ficar obsessivo também se o psicopata mandar ele ficar, né? O esquizo ele também tem seu comportamento obsessivo, mas é muito mais em questões abstratas e não tanto sociais. Tipo, sei lá, passar semanas procurando mod pra Skyrim, ou ter um hiperfoco em algum tipo de ficção, sei lá. O psico ele é mais obsessivo naquelas questões sociais, tanto que você vai ver nos romances femininos, que, como eu falei, né, elas têm muito mais atração pela tríade sombria da personalidade. O homem que elas sentem atração é mais o homem psicopata, que ele é extremamente obsessivo em questões sexuais, em questões afetivas, em questões emocionais. Então, esses caras aí que você vê que cometem crimes contra a mulher, né? Violência, agressões e tal, são caras obsessivos, que ele não aguenta que a mulher traiu ele, não aguenta que a mulher terminou com ele. É um psicopata nato aquela porra, entendeu? Como diria o Calvo do Campari, né? A mim você não nega. Inclusive, parece que ele foi inocentado. Não é que ele foi inocentado, né? É que ele processou a ex por calúnia e difamação. Então, imagina-se que ele tem base pra isso. Mas eu nem procurei a respeito, deixa esse cara aí. Ele já fez merda demais, né? Pra comunidade, pra todos os homens foi um desfavor, mas enfim, né? Paciência. Ia aparecer um mais cedo ou mais tarde. Se não fosse ele, seria outro, porque caras assim... E ele é um típico psicopata, você vê como ele se apresenta, né? Como ele molda as opiniões públicas, como ele tá sempre em foco, ele gosta de fama, aquela parada de terno, charuto, Campari, toda aquela coisa teatral, cinematográfica, como eu falei, né? O psicopata, ele sabe que o Norme entende o mundo de uma forma cinematográfica, de uma forma estética. O psicopata sabe muito bem controlar a estética. Então ele vai causar aquela impressão no Norme via carrão, via charuto e uísque, via terno. A estética do psicopata é voltada para predar normes. Então, eis aí a minha resposta para o Julieto II, certo? E para vocês, homens que têm essas questões, tipo, pô, e agora? Como é que eu vou lidar? Pô, tô com 25, 26, 30 anos, que é a idade geralmente que tua mãe, teu pai começa a encher o saco a respeito de neto. Se você tiver vó viva, também vai querer bisneto. Se você for filho único, ou se o seu irmão ou irmã não tiver tido filho, ou se você for primogênito, também ferrou. Cara, é uma cruz, entendeu? Tu vai ter que carregar isso aí e existem estratégias para você mitigar esses danos, mitigar essas encheções de saco, essas exaustões emocionais. Conversa para boi dormir, mask pill e vai levando. Tem também o caráter evitativo, né? Você pode ter um caráter mais evitativo. E aí a guerra do esquizo contra normes é justamente isso, tentando não parecer muito diferente.
O esquizo não quer parecer muito diferente, porque o norme adora predar esquizo quando ele parece diferente da manada. Então você vai ter que usar certas expressões no momento certo com as pessoas certas, tem que ser oportuno. Você, por exemplo, não pode falar assim, eu estou à procura da mulher certa, em uma situação, por exemplo, numa igreja. Aí, pô, o neguinho vai querer botar uma mulher na tua mão. Se for o pastor, cara, nunca fale isso com um pastor, coisa do gênero, né? O cara vai falar, eu já sei exatamente quem é a pessoa certa, e aí vai querer te empurrar, provavelmente uma mulher aí, não, digamos assim, não padrão bíblico, né? Pra não cair na lei de misoginia. E aí você vai se enrolar ainda mais. Então, a tal da conversa para boi dormir, você tem que usar com inteligência social. E é aí que mora o problema, porque o esquizo geralmente não tem muita inteligência social. É isso que você tem que desenvolver, é isso que você tem que exercitar mesmo, não tem jeito. Aí vem a prática, né? Daí nós vamos agora para a segunda parte do vídeo, que fala mais sobre a vida do esquizo dentro de um relacionamento. Eu falei aqui sobre a promoção do Julieto II, sobre a vida do esquizo fora de um relacionamento e as pressões que o homem tem a respeito disso, mas agora eu vou falar aqui sobre a questão do Red King, que é sobre estar dentro de um relacionamento, casado e com filhos. A questão do cara é a seguinte: é um homem bem-sucedido, pelo que ele disse aqui, de renda muito alta, né? Ele disse que já rodou milhões, assim, já faturou milhões, não líquido, mas bruto, eu imagino. E aí ele encontrou uma jovenzinha de uma família socioeconomicamente vulnerável. E aí ele se casou, teve filho com ela e tal. E aí ele percebeu, meu Deus, o esquizo... Novamente, eu não estou diagnosticando ele. Eu falo, já vou repetir isso aqui, eu falo de uma perspectiva esquizoide porque esse canal é de um esquizoide sobre e para uma comunidade de esquizoides, tá? O próprio filme Matrix é um filme esquizoide. Olha o Neo, cara. Olha o Neo. Quem ele era? Ele era um cara que vivia no quarto, era um programador. Quando ele vai pra balada por convite lá das gurias lá onde ele encontra a Trinity, é um evento, meu Deus, assim, raro na vida dele. Ele chegava atrasado na empresa Metacortex, né, que também é uma alusão muito boa ao córtex pré-frontal, que é a área mais desenvolvida nos esquizoides, tanto que o esquizoide ele costuma ter a cabeça um pouquinho mais pontiaguda, né, ser um pouquinho mais cabeçudo, porque o córtex pré-frontal, como o nome sugere, fica aqui imediatamente atrás da testa. O norme, ele tem a cabeça um pouco mais chata, eu digo achatada, e o psico eu esqueci, mas tem um gráficozinho desse daí. Justamente, né, o metacórtex, o córtex pré-frontal é justamente a parte mais utilizada para pensamento lógico, pensamento sobre o futuro, análise de riscos e tal. Eu recomendo a vocês, cara, reassistam o filme Matrix dentro dessa perspectiva esquizoides contra psicos, psicos contra normes, normes contra esquizoides e etc, etc. Então eu digo, a questão do esquizo, o problema do esquizo dentro de um relacionamento é como ele vai perceber que por mais pro lado da personalidade esquizoide que uma mulher possa ter, ela ainda vai ser muito norme, tá? E 99% das mulheres, elas são absolutamente normes até o osso, tá? Algumas vão ter, como eu disse, né, essa personalidade é um espectro. Toda personalidade é um espectro, então existem normes que são um pouco mais psico, um pouquinho mais narcisistas, uns esquizoides que são um pouquinho mais normes, ou um pouquinho mais psicopatas. Geralmente, veja só, geralmente o esquizoide mais psicopata, ele vai ser tipo o Travis Bickle, ele vai ser tipo o Patrick Bateman do Psicopata Americano, vai ser tipo... Como é que é o cara lá, pô? O Walter White do Breaking Bad, vai ser tipo esses caricatos aí, né? Claro, são casos extremos e casos ficcionais. Mas vão ser caricatos que, inclusive, são muito bem vistos dentro da nossa comunidade. O Batman, né, é um psicopata esquizoide. Ele tem a moralidade dele, mas a moralidade dele é uma moralidade que você vê que não vai a favor da moralidade padrão. Tanto que ele é um vigilante, ele passa a maior parte do tempo como fora da lei. Ele leva uma vida dupla, não demonstra emoção praticamente nenhuma e tal. Então você vê que os heróis do público esquizoide, ele vai ser tipo esses esquizo meio psico. Porque, como eu falei, o psico ele tem essa magia de conquistar o grande público, até mesmo, em alguns casos, os próprios esquizoides, tá? E aí, quando o esquizoide ele vê um esquizo também, só que meio psico, os olhinhos dele brilham. Por isso que grandes personagens da nossa comunidade vão ser uma mistura de esquizo com psicopata, né? Tipo Travis Bickle, Tyler Durden, Patrick Bateman. Você vê que eles são esquisitos
esquisito sim, eles levam uma vida dupla, então eles têm um lado que não é socialmente aceitável, mas eles têm um lado psicótico, psicopatológico, que é comumente o que atrai as massas, né? O psicopata, ele é mais sedutor, ele é carismático. Sedutor, quando eu digo, é na questão de apelo, né? Enfim. Como eu estava dizendo, o problema do esquizo dentro de um relacionamento é que ele vai perceber que ele vai ter uma norme com ele o tempo todo. E é justamente ela que vai ser a sua inimiga, vamos botar assim, né? Porque Norme vê esquizo como inimigo. Ele vai perceber que ela é extremamente suscetível, principalmente à família, a amigas as quais elas valoriza, ou até mesmo coisas ainda mais distantes, como a mídia. Vai perceber que eles não falam a mesma língua, isso já é natural de homem com mulher, só que de esquizo para Norme é pior ainda. Na verdade, eu não sei nem o que é pior, né? Quem fala menos a língua um do outro, se é o Norme e o esquizo ou o homem e a mulher. O homem, ele tende a ter uma personalidade mais esquizo por natureza, né? A mulher, ela tende a uma personalidade mais Norme por natureza. Então, eu não sei quem vem primeiro, a galinha ou o ovo, como é dito nessa analogia. Aí, é complicado analisar essa situação, porque o querido... Como é que é o nome dele? Red King aqui disse que, veja, ele começou a se relacionar com essa mulher ainda virgem. Aí é que tá, cara. Tanto se fala assim, por exemplo, eu vejo no Twitter os caras falando sobre virgindade e tal, principalmente a galera da bolha conservadora, da bolha católica, né? E aí as próprias mulheres, não só dessa bolha, como de outras bolhas, falam bem assim, tá, mas o homem que ele quer uma mulher virgem, ele tem que ser virgem para exigir isso. É aí que eu digo, veja só como a mentalidade do norme, das mulheres que são normes no geral, não pensam em nada, não querem saber do que tem mais profundamente a respeito disso. Eles ficam num conceito de moralidade emocional. O conceito de moralidade do norme é totalmente emocional, é do tipo assim, um conceito de proporcionalidade padrão. Então, se você fica na primeira camada dessa discussão, você pode pensar, realmente, né, é uma questão de proporcionalidade. Se um homem ele quer uma mulher virgem, ele também tem que ser virgem. E aí tudo se encaixa, tudo fica certinho, um homem virgem e mulher virgem. Parece certo, parece igualitário, entendeu? Socialmente igualitário. Por isso que mulheres elas são muito chegadas nessa ideia de comunismo. Isso é comunismo, cara. Isso é todo mundo comum. Só que quando você parte para as outras camadas, você consegue perceber que isso desrespeita a individualidade de cada um. Aí você começa a sair um pouco mais da questão... Você ainda continua no âmbito moral, mas você começa a tirar aquela questão emocional da extrema proporcionalidade, que parece lindo a primeira instância, mas é disfuncional a longo prazo. E o norme geralmente não consegue pensar muito a longo prazo. Só que depois que você usa sua capacidade analítica acima da média, tá? Uma capacidade analítica acima dos normes, você começa a perceber que nem mulher virgem quer homem virgem. Mulher não quer um homem virgem, mulher não quer um homem inexperiente. Ela quer um homem que saiba o que está fazendo e é uma questão de compatibilidade. Se a mulher ela é o lado mais submisso da relação, e quando eu digo submisso, eu não estou falando da visão religiosa, cristã a respeito disso. Eu estou falando a mulher é o lado mais passivo, é a mulher que vai receber os benefícios, os bens, até mesmo mais prazer do que o homem. E por conta disso, é necessário que haja um lado ativo, né? Porque dois passivos não leva a nada. É por isso... Será que eu posso falar isso? Deixa eu falar, vá, foda-se. É por isso que os brinquedos sexuais das lésbicas têm formato de pênis e não formato de vagina. Tanto que até dizem que não existem lésbicas de verdade, né? Porque se existissem realmente lésbicas de verdade, os brinquedos sexuais delas seriam parecidos com vaginas e não com pênis. Então, assim, passivo com passivo não, é impraticável, é isso que eu tô dizendo. Então o homem tem que ser o ativo. Se o homem é o ativo, ele tem que ter mais poder, ele tem que ter mais experiência, ele tem que ter mais conhecimento, ele tem que estar acima, cara. A hipergamia, de certa forma, ela funciona nessa chave, sabe? O problema nunca foi a hipergamia, entendeu? O problema nunca foi a hipergamia. O problema é o quanto uma mulher quer um homem acima dela, o quanto desnecessariamente acima dela o homem tem que ser, né, para agradá-la. Estar acima da mulher é uma questão que dentro do relacionamento é quase que natural para o homem. O problema é que uma mulher que ganha, um exemplo, né, na questão financeira, que geralmente se fala de hipergamia na questão financeira.
Uma mulher que ganha R$ 1.800 por mês, ela quer um homem que ganhe 10, 15 mil. Sendo que o homem que ganha 2.500 a 3.000, na teoria, já satisfaria a hipergamia, porque ele já está acima dela. Então o problema da hipergamia é que ela não é proporcional, ela não calcula, vamos botar assim em linguagem de esquizo, não calcula em porcentagem, calcula em nominal. Se você bota em porcentagem, você vê que a maioria das mulheres quer homens que são, 400%, 600%, 1.000% maior do que elas. Mas o homem estar acima da mulher, isso é meio que natural, cara. Altura, força física, capacidade de ganhar dinheiro, capacidade de liderança, isso é praticamente natural. Então, ao meu ver, o natural da hipergamia é que o homem esteja de 50% a 150% a mais que a mulher, tá? E isso aí você vai matematizar até na questão de peso, de altura, de força. Dependendo do que se está analisando, a regra é 50% a 150%. Depois disso, já começa a exagerar demais, já é uma perda de recursos, já não faz sentido. Já vale muito mais a pena o cara ele procurar uma mulher que está um pouco mais acima para que ele mantenha a superioridade dele, vamos botar assim, né? Entre 50% a 150% da mulher. Então, já na minha opinião, na minha visão, já está um erro aqui. O cara, o Red King aqui, ele, é um cara que tem um faturamento bruto, já chegou a ter faturamento bruto mensal milionário, segundo ele. Então o cara ganha 6 dígitos líquidos mensais, já chegou a ganhar isso, segundo ele aqui também. E aí ele pega uma mulher de vulnerabilidade social, cara, isso não faz sentido. E aqui vieram os problemas, entendeu? Daqui surge um dos principais problemas. Ele tá com a alavancagem toda na mão, pelo menos a questão material. E aí o que é que acontece? Quando ele vai se envolver com a mulher, os pais chegam e falam, mas tem que casar. Daí é isso que eu não entendo, como as pessoas elas parecem não fazer... Como eu falei, né? A moral dos normes é uma moral emocional. Então os pais dela, obviamente normes, têm a moral de você tem que casar com a minha filha para fazer tudo certinho. Então tem uma questão de estrutura, eles buscam uma estrutura, eles buscam uma regra, isso é moralidade. Só que tipo, o cara já estava se envolvendo com a mulher, o cara já estava transando com ela, imagino eu, e eles estavam falando, se for para se envolver é para casar, mas... Eles já estão se envolvendo. Então é engraçado onde que o norme ele põe essa linha de o que é sério e o que não é sério, né? Transar não necessariamente pode ser sério, mesmo ela sendo virgem ou não. Tu pode estar se relacionando com ela, mas se for pra ficar sério tem que casar. Daí é isso que eu não entendo. Quer dizer, eu entendo, mas novamente, pra mim não faz sentido. O que é o sério, entendeu? O que é o sério matematicamente, não matematicamente, mas tipo objetivamente falando. Por isso que o casamento ele tinha muito mais a ver com a questão do sexo, né? Você só transava depois do casamento. O norme não tá nem aí. Ele pegou a moral, ele picotou ela dentro das demandas emocionais dele e decidiu que, se for pra ficar sério, o que é o sério? O sério é o que você sente, é o que tá no seu coração, uma parada completamente subjetiva, emocional, ninguém sabe o que é o sério, né? Se for pra ficar sério, tem que casar. Daí, o Red King ele diz aqui que ele já embonecou essa mulher, né? E eles não casaram ainda. Ele diz, não vejo sentido em propor casamento enquanto não estiver emocionalmente inteiro. Então você entende que as pessoas elas vão fazendo as coisas pelas coxas, não planeja nada, olha pra uma menina assim falando, ela é bonitinha, tem uma família que gosta de mim, eu gosto, e dane-se, isso é o suficiente, dane-se, eu vou enfiar meu peru nela sem camisinha, vou embonecar ela, a gente vai levar uma vida inteira juntos. E pra mim tá ótimo isso aí, vamos levar assim. Você entende como... Assim, eu não tô criticando isso, quer fazer isso, faz, não tem problema. O problema é o que você vai esperar disso aí. O que você pode esperar disso aí? É uma regra básica, universal. Se os seus objetivos são aleatórios, os seus resultados também vão ser aleatórios. Isso eu aprendi na academia. Eu comecei na academia, depois eu fui pra calistenia, né? Então, eu tinha um canal que eu seguia, que eu esqueci, que falava muito isso. Cara, você tem que ter planejamento, você tem que fazer sua estrutura de treinos, você tem que ter dieta, porque se você faz as coisas aleatoriamente, os seus resultados vão ser aleatórios. Era um tal de Caio, lembrei agora, era um tal de Caio, que ele era um branco careca brasileiro que foi morar nos Estados Unidos, casou com uma... Ele ficou careca depois de um tempo, né? Agora eu não sei se ele raspava ou se foi queda de cabelo. Aí ele casou com uma gringa e tal. Caio alguma coisa. Tinha um canal muito bom que eu acompanhava muito na época. Nem sei onde esse cara se meteu. Eu lembro também do maluco lá do Forfeit Club, né? Eu assistia um monte de canal. Eu comia essa parada, tá? Tinha um também que eu gostava que era o Will The Chili. Alguns de vocês devem conhecer. Isso aí, 2015, 2016, cara, tem mais de 10 anos.
eu lembrei dele por conta disso, né? Se os seus objetivos são aleatórios, seus resultados vão ser aleatórios. Então eu sempre fico frisando nessa tecla do propósito. Propósito, propósito, propósito. Chega a ser chato para muitos de vocês, né? O código do Coruja é sobre isso, é sobre propósito. A palavra-chave do código do Coruja é propósito. Link na descrição e no fixado para quem quiser ter acesso ao código do Coruja. Então assim, esse negócio de ela é bonitinha, ela é virgenzinha, ela é legalzinha, ela me trata bem, ela tem as mesmas convicções que eu, tipo... Foi o que eu falei abrindo esse vídeo aqui. É uma busca por demandas emocionais, entendeu? E também eu não demonizei isso em momento algum. Você quer satisfazer suas demandas emocionais, beleza. Até dentro da narrativa cristã, se a gente for levar para esse lado, quando você faz o que você quer, quais são os resultados? Então você tem que seguir o propósito divino, se esse for o caso, até porque o casamento é uma instituição cristã, e dentro do conceito cristão, dentro da lógica cristã, da ótica cristã, nós todos somos corrompidos pelo pecado, e o pecado é justamente o que nos leva a sermos egoístas, a sermos imediatistas, lascivos, irascíveis, orgulhosos, enfim, todas essas questões, né? Porque nós queremos satisfazer a nós mesmos a nossa própria natureza decadente, proveniente do pecado, e não ao Deus Criador. Então tudo é questão de propósito, mesmo que você seja ateu, dane-se Deus Criador, não acredito nisso, pra mim isso é tudo folclore. Mas e aí? Qual o propósito que você tem pegando uma mulher, botando ela dentro da sua casa, até mesmo fazendo sexo com ela, ou enfim, né? Por isso que sustenta muito meu celibato. Eu não vejo propósito em cortejar uma mulher, transar com uma mulher. Mas coruja, e o saco? E para descarregar o saco? E a necessidade afetiva, sexual, masculina, natural? Pra mim, punheta satisfaz isso aí, cara. Quando você começa a imaginar assim, quando você começa a ver as coisas através de um propósito, você começa a ser mais abrangente no que pode levar você a satisfazer esse propósito. Por exemplo, o meu propósito é chegar de um ponto A a um ponto B. Eu tenho várias opções para fazer isso. Eu posso pegar um transporte público, posso comprar um carro ou eu posso andar de Uber. Veja, o meu propósito é chegar do ponto A ao ponto B. O meu propósito não é necessariamente economizar dinheiro, mas também não é uma métrica de orgulho me expor a outras pessoas. Então eu vou no quê? No Uber, que satisfaz esses dois. Se fosse o propósito economizar dinheiro, eu iria de transporte público. Se o propósito fosse ter mais conforto ou expor os meus ganhos para outras pessoas, eu compraria um carro e assim vai, entendeu? Da mesma forma, você começa a olhar para mulheres e relacionamentos dessa mesma forma. Tudo na minha vida é assim. Por isso que quando os caras falam, mas tem que saltar o leite de vez em quando, né? Eu falei, eu posso fazer isso com a minha mão. Mas e as questões afetivas, sociais e tal? Cara, tem amigos, tem pessoas que você pode conhecer, tem mulheres da sua família se você precisa de atenção feminina. Não necessariamente você precisa se envolver, né? E quando... pelo menos a minha visão a respeito da resistência que eu tenho para entrar dentro de um relacionamento é aquela questão do custo-benefício. Eu não tenho essa resistência por uma questão assim de barreira emocional. É porque não vale a pena. Então eu tenho que buscar estratégias paralelas. Eu tenho que buscar outras formas, entendeu? Alternativas. Eu estou tentando mitigar os danos. Quais são as alternativas que têm menos custo e mais benefício? Ou pelo menos a relação custo-benefício é melhor? Então é isso, Red King. Você entrou aí na fé católica, né? Na verdade, eu acho que você já era católico desde muito tempo, então aí você já tem um norte, você já tem um propósito. Então você tem um filho com essa mulher, você já se tornou uma carne com essa mulher, e assim, isso aí já bate o martelo da tua vida, entendeu? Isso já bate o martelo na sua vida, você já sabe muito bem o que você tem que fazer. E como eu falei, lidar com mulher com norme, né? E mulher costumeiramente é norme. Então, o cara que está casado, pior ainda essa questão do determinismo. É uma cruz que você tem que carregar, não tem muito para onde correr, tá? A vida social, para o esquizo, para o cara que ele identifica essas questões que nós falamos aqui, e para o homem dentro de um relacionamento com uma mulher, o sacrifício, até mesmo dentro do cristianismo, é como dito por Jesus, né? Pegue sua cruz e me acompanhe. Qual é a cruz que você tem que carregar, entendeu? Não tem muito para onde correr. O cara ele tenta, mas se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso ali... Beleza, você pode até mitigar uns danos aqui e ali, mas o sofrimento, ele é retilíneo. Ele é inexorável, entendeu? Quando eu digo sofrimento, eu quero dizer os problemas que você vai enfrentar. Então, assim, você fez uma escolha e as consequências estão aí.
Daí o cara fica dividido, porque ele é de fé católica e ele sabe o que ele tem que fazer. O negócio é engraçado isso, né? Ele sabe o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer é honrar essa mulher, né? Botar um anel no dedo dela, se casar na igreja, porque ele já estava em pecado com ela, se relacionando e tendo filho com ela fora do casamento. E a Igreja Católica, ela é bem ferrenha a respeito disso, tá? Dentro do protestantismo, o casamento ele não vai ser necessariamente uma parada que acontece na igreja. Algumas definições protestantes, né, algumas denominações protestantes colocam o casamento como o primeiro ato sexual. E aquilo ali já é um casamento perante a Deus e você não deve mais se relacionar com mais ninguém. Isso aí é algumas denominações protestantes. A denominação católica, quer dizer, tem várias denominações católicas também, né? Mas quando a gente fala de catolicismo, a gente está falando da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. O papo não aconteceu na igreja, não tem as testemunhas, não tem ali o padre, todo mundo ali, todo o clero necessário envolvido. Meu irmão, não é casamento, tu tá fazendo merda. E aí ele fala, é isso que eu digo, cara. Aí ele diz aqui, preciso reencontrar meu equilíbrio mental, espiritual e racional antes de tomar decisões definitivas. Meu irmão em Cristo, você já tomou uma decisão definitiva. Esse moleque já nasceu, entendeu? Tu pegou essa mulher, pelo que você diz aí, virgem, então ela já se apegou a você, você já moldou a vida dela. Tudo na vida de vocês. Eu não tô tentando forçar nada, nem dizer assim, bota o anel no dedo dessa mulher, cara, é o certo a se fazer, não sei o quê. Mas é assim, dentro da sua denominação religiosa, dentro do catolicismo, é isso que você tem que fazer mesmo, né? Mas se você diz, não posso tomar decisões definitivas, você já tomou uma decisão definitiva. Porque as consequências já aconteceram, né? Já tem uma criança fruto disso aí, já tem toda uma lógica social entre você e vocês e suas famílias. Ela já se moldou a você, você já se moldou a ela, toda aquela coisa da união das carnes e tal. Então a decisão definitiva já foi tomada. E eu não sou amoral, tá? Eu não sou amoral, mas eu tenho eu tenho, vamos dizer assim, a cortesia libertária de dizer, faça o que você quiser. Não é telema, lei de telema, nada do gênero. Mas eu não quero dar conselho, não quero ser responsável por nada. Então eu não vou chegar e dizer pro cara, bota o anel no dedo dessa mulher e vai viver sua vida com ela. Mas como eu falei, as decisões definitivas já aconteceram, e aí no caso de um término, de um divórcio, já sabe como é que vai ser, né? Todos os problemas legais, toda aquela dor de cabeça. E o casamento moderno, pra mim, ele é uma loucura. Pra mim, ele não deveria existir do jeito que ele é configurado na sociedade, do jeito que o homem e a mulher, eles acreditam que os seus papéis são dentro do relacionamento. Que o papel do homem, ele é muito bem definido, né? Dentro do relacionamento, o papel do homem é muito bem definido. Provisão, proteção e tal. Então são as próprias mulheres, o próprio sistema, a própria cultura em geral, mas as próprias mulheres são as que mais forçam o papel de gênero dentro da sociedade. Essa coisa de que o homem tem que ser assim, o homem tem que ser provedor, tem que ser protetor e tal, mas quando chega a parte delas, aí elas já não querem mais. Aí já, não, peraí, que não é bem assim, mas veja bem, é uma questão subjetiva, é diferente, tem que ter bom senso. No caso do homem, ninguém liga pra isso, né? É foda, cara. É também um outro axioma e é inexorável, entendeu? O homem, quando ele nasce, ele já nasce com um scriptzinho pronto pra ele seguir a vida. O plano pra ele meio que já foi dado, entendeu? Para as mulheres isso até existia também até certo ponto. Chegar a uma certa idade, casar, ter filho, ser esposa. Para um homem ainda é ganhar dinheiro, se desenvolver, conquistar, aprender, se relacionar, ter experiências, acumular. Aí chegar numa certa idade, se aquietar, né? Se sossegar, porque senão ele começa a ser visto como um irresponsável, talvez até com alguém desviante, né? Talvez desvio de sexualidade, talvez um estranho, enfim. Então isso ainda perdura em cima do homem. A mulher ainda sofre um pouco disso, mas tá muito mais leve para elas, vamos convir? A gente vê aí Luana Piovani, Débora Seco, essas mulheres que vão aí em talk shows e programas de palco falar que depois dos 50 que eu realmente me descobri como mulher, depois do meu divórcio eu me descobri como mulher, eu quero dar mais. Ou até mulheres casadas que estão com o marido do lado e falam, eu devia ter dado mais. Quem foi que falou isso? Então, assim, é uma mulher que muitas não tiveram filho, muitas nunca se casaram, sabe? Dizem que se arrependem. Então, assim, culturalmente, para elas o negócio está mais livre. Pro homem, não. Tu não vê um homem falando sobre isso, né? Vai num talk show, num programa de palco, num filme que seja. Vai assistir uma porra dessa. Não que eu recomende, né? Porque são, meu Deus do céu, são nojentos. Para o esquizo médio, aquilo ali é exaustivo demais. Chega a ser até vergonha alheia. Mas você não vê nenhum homem falando o que a gente fala aqui. E é por isso que meio que não sobra nada, né? Não sobra nada pro beta. Pros esquizos, o que sobra, pros homens em si que querem buscar
mais a si mesmos, a própria masculinidade e tal, o que sobra é esse tipo de conteúdo. Um conteúdo descentralizado, um conteúdo em sua grande parte anônimo, pelo menos originalmente era, né? A galera tá mostrando demais o rosto e tem gente tomando na tarraqueta por conta disso. Vejam aí o Café com Teu Pai. Mas se bem que aquele Café com Teu Pai é mais pro lado do PUA, né? Da sedutologia, do que para esse lado aqui da comunidade que é mais de emancipação masculina. Aí aqui a gente não tem líder, a gente não tem pauta, a gente não tem objetivo, um negócio completamente orgânico e descentralizado, muito diferente do que é o feminismo, né? Que é centralizado, que tem pauta, que tem objetivo, que tem líder, que tem... Enfim, é inorgânico, né? Tem apoio de mídia, tem apoio de instituições públicas e privadas, governos, Estado. Governo e Estado são coisas diferentes, tá? E é isso, cara. É o que sobra, né? Eu nunca fui contra o casamento em si, porque o casamento, se você observá-lo de maneira ontológica, ele é nada além de uma negociação entre duas partes. Eu sei, tem a negociação com Deus também, né? Um pacto que você faz com Deus, mas libertariamente falando, de forma mundana, ele é uma negociação entre homem e mulher. Então, frente à moral libertária, não tem como você ser contra qualquer tipo de negociação, desde que ela siga o PNA, né? E desse ponto de vista, a minha questão é que o casamento para o homem hoje não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Porque não é uma lógica que segue o PNA, primeiro de tudo, tem agressão, né? O PNA é o princípio da não agressão, tem agressão dentro do casamento. Quando eu digo agressão, não estou falando de violência doméstica, não. Eu estou falando de truculência estatal, truculência sistêmica, coerção mesmo, não consentida, não previamente declarada. Não é contratual fora do âmbito legal, obviamente, do tipo, não tem papéis muito bem esclarecidos, muito bem definidos. Então o casamento hoje ele não é bíblico, entendeu? Ele não é bíblico e dentro do conceito bíblico ele até faria sentido, mas o que se chama hoje de casamento, seja ele o cristão ou não, seja ele católico, protestante, que seja, o que se chama hoje de casamento, o vulgarmente falado, se é que podemos chamar assim, ele é uma mutilação do que o casamento real é, né? Ele é uma coisa completamente mutilada, baseada em desejos frívolos, em emotividade, em apaixonamento, em amor romântico, muito também forçado por mídia, né? Então é assim, é uma loucura de psicopatas enormes. Racionalmente, nem faz sentido. Aí vem aquela coisa, mas o amor não é pra fazer sentido, porque não sei o que, porra. A maior mentira que inventaram é que o amor não tem que fazer sentido, né? A maior mentira que inventaram é que o amor não pode ser explicado. Ele pode sim, teologicamente, filosoficamente. Isso é mentira, cara. Mentira que o amor não pode ser explicado. Mas enfim, já seria um outro assunto para um outro vídeo. A vocês, senhores que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Ao Red King e ao Julieto II, muito obrigado pela doação. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, que é o Coruja e até mais.